colocar um microfone, mas não vou nem colocar. Esse bichinho grava com bateria também, com as pilhas. Eu vou lavar as mãos. Maracujá, deu bem lá? Sabe pra que é isso? Pra eu depois tem que juntar todos esses áudios aqui, ó. Meu Deus. Ah, vou pedir pra você sentar aqui de novo. Vai lá, vou deixar você trabalhar. Pra eu ver se esse aqui vai ficar certinho. Não cortar a cabeça. Ah, maravilhoso. Tá ótimo. Depois eu mando o cachê. Como tá essa minha amiga, essa minha irmã? Tá tudo bem com você? Tudo tranquilo por aí? Meu querido, muito bom ouvir a sua voz. Eu tava aqui na correria e não consegui mandar nenhum áudio, nenhuma escrita por esses dias longos, né? Tem sido muito a correria aqui, mas não tenho me esquecido de vocês, não. E a cada dia que eu olho aqui, vejo uma mensaginha, o que vem na minha mente é: olha lá o meu pastor do Brasil. Eu nunca fui membro da sua igreja e em 4 anos que eu tô aqui em Portugal, eu considero que você é o meu pastor do Brasil. Que é o único pastor, eu continuo a dizer, é o único pastor que me manda mensagem, que me manda algumas coisas do que tá acontecendo, que sempre me manda algo. Parece mentira, mas é o único pastor que me manda mensagem. E isso alegra muito meu coração, né? Que eu penso assim, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, tô esquecida. Mas não tô não. Deus me deu um pastor aí no Brasil. E eu louvo o Senhor pela sua vida, pastor. Deus abençoe você e sua família. Vocês são verdadeiros amigos. Nós guardamos vocês dentro do nosso coração. Estamos bem, estamos aqui na caminhada, não tem sido fácil. Mas um dia de cada vez, uma semana de cada vez, um mês de cada vez. E é assim que estamos prosseguindo, né? Olha, esse ano eu vou no Brasil. Assim que eu definir tudo, eu te falo quando eu vou estar aí. Tá bom? E a gente vai dar um jeitinho de ver vocês. Tomara que você e sua esposa estejam aí na cidade, né? Quando nós formos. E quanto ao ministério, uma coisa interessante, você sabe que eu gosto de músicas seculares, sempre estou cantando e não é só cantar, né? Aquela coisa assim de pesquisar, conhecer a vida das pessoas, os sofrimentos que elas tiveram ali para chegar aonde chegaram. E tem um cantor bastante importante, que além de cantor, ele é uma pessoa assim, que tem bastante cultura, dá pra gente ver nas letras das músicas dele, são letras bastante rebuscadas, que é o Djavan. Além de ser assim um instrumentista maravilhoso. Também uma pessoa maravilhosa, porque na banda dele, praticamente toda a família está. E a gente sabe que isso não é fácil, né? A gente que canta, que é pastor, que é missionária, você sabe a dificuldade que é você trilhar a família naquela visão que a gente tem. Então eu acompanho bastante assim, o trabalho dele. E ele diz como ele começou. Ele não era conhecido, fazia as músicas, ele achava muito feia as músicas. Que isso é normal, né? Quem produz, é claro, né? Depois que você tem conhecimento, enfim, você fica mais seguro, né? Ou segura de si, aí é tranquilo. Mas no início, assim, tudo que a gente produz, você acha horrível, feio. E ele disse que uma coisa importante aconteceu no início da carreira dele, que um produtor, enfim, uma pessoa chegou para ele e falou: olha, o que você produz não é ruim. O que você tem que fazer não é estar preocupado em gravar. Você tem que produzir, escreva, faça música. Porque no momento que alguém chamar você para gravar, você tem que ter conteúdo, e muito. Se você tiver 100 músicas, 200 músicas, as pessoas vão dar uma olhada, escolhe ali o repertório e você vai ver como é que é. E aí foi isso que aconteceu. Aí ele conta que começou em alguns shows, enfim, e ele foi num evento, sentou no palco assistindo ali, enfim, não sei qual cantor é, não lembro agora. E aí disse que uma pessoa começou a conversar com ele, quando ele olha do lado, era nada mais, nada menos que o Silvio Santos. Aí fizeram amizade, o Silvio começa a levar ele pra TV, ele começa a cantar, enfim, e é o Djavan que é hoje. O que eu quero dizer com isso pra você? Esse tempo que você está aí não é um tempo perdido, porque Deus sabe todas as coisas. A experiência que você vai adquirir nesse período que você está aí é algo assim maravilhoso. Então, produza. Nós não temos muito hábito, né? Nós, no sentido geral, porque eu, graças a Deus, tenho esse hábito de produzir, escrever música, escrever sermão, escrever poesia, eu guardo tudo. Amanhã mesmo eu vou fazer uma pregação no culto, que eu já inclusive preguei ela, mas que é fruto disso, de uma produção de que eu escrevi há muito tempo atrás, pesquisando, estudando. Então é isso que você tem que fazer. As experiências que você está tendo aí, o tempo que você está tendo é um tempo de reflexão para você produzir coisas que abençoarão a vida das pessoas, seja no momento ou quem sabe daqui a muitos anos. Um louvor que você vai cantar e Deus lhe deu aí. Uma pregação que você vai fazer e Deus lhe deu aí. Porque hoje, digamos, você está meio parada, mas é a hora que Deus chamar e falar: olha, agora você vai voar. Aí você tem conteúdo? Então, percebe? Então, faça assim. Aproveite esse tempo para se preparar, produzir coisas e ter aí para você. E tem um detalhe: tem coisas que a gente produz que às vezes você não vai nem usar. A gente vai morrer e depois da morte é que as pessoas vão ver. Isso eu vejo muito nas minhas pesquisas, cantores assim que não eram famosos, enfim. Aí quando o cantor morre, nossa, fica todo mundo, né, uriçado, querendo, mas nossa, como ele cantava. Então eu falo sempre aqui para os meus filhos, para as pessoas, que grande parte dos conteúdos que eu produzo, as pessoas acessarão e verão depois que eu morrer. Eu tenho já essa consciência. Bom dia, a paz do Senhor, meu pastor, meu amigo. Você tem sido um homem de Deus na minha vida, de uma forma assim, surpreendente. Quando eu penso que a minha vida como missionária, como cantora, parece que até chegou ao fim, você me manda essas mensagens e meu coração chega a se alegra, sabe, pastor? Fico muito feliz pela sua vida, pela vida da sua família, não foram muitas as vezes que eu fui aí, mas pelas poucas vezes que eu fui aí, valeu por uma vida inteira. Eu louvo o Senhor pela sua vida, pela vida da sua família, porque vocês têm sido instrumento de Deus na minha vida. Aqui eu tô na igreja, tô firme com Deus, mas ainda não tô conseguindo exercer meu ministério, não tô saindo nas igrejas igual eu fazia aí. Mas eu acredito que Deus em tudo tem um propósito, né? Mas eu tenho louvado, tenho ensaiado os louvores, tenho
falado com Deus, enfim. Só não tô assim no público, né? Igual tava aí. A gente sente muita falta. Mas eu louvo o Senhor pela sua vida, pastor. Que você continue sendo esse homem de Deus, que cuida das ovelhinhas, até mesmo aquelas que não lembrou da sua igreja, como você disse no vídeo, e até mesmo aquelas que não estão na sua cidade, como eu. Parece ser sim uma coisa muito pequena, mas saiba que é uma coisa muito grande, muito significativa. Essas pequenas coisas que você faz nos seus vídeos, essas mensagens que você manda pra mim, eu sei que manda pra mais algumas pessoas, e saiba que isso tem causado um impacto muito grande na vida das pessoas, e você tem sido um instrumento muito, mas muito grande mesmo, na mão do Senhor. E isso tem impactado as vidas, e eu sou uma dessas pessoas que tem estado aqui. Eu vim pra cá porque Deus falou pra mim que era pra me vir, mas às vezes nessa parte, nas duas partes Deus tem abençoado, eu sou grata a Ele, mas às vezes não tem sido fácil, né? Uma coisa que você faz por 15, 20 anos, e de repente você dá aquela pausa, né? Essas pausas assim não são fáceis, mas cada vez que eu recebo uma mensagem tua, ou um vídeo desse falando, sabe, relembrando, eu vejo a mão de Deus, vejo que Ele não me esqueceu, que os planos dele não morreram, e que em tudo Ele está no controle. E eu louvo o Senhor. Nessa manhã, você conseguiu arrancar lágrimas dos meus olhos, e mais não é de tristeza, de felicidade, de saber que Deus tem me guardado e colocado pessoas assim como você tão longe, que não se esquece da gente, que sempre tá mandando uma mensagem, intercedendo pela vida da gente, e isso não tem preço. Que Deus te abençoe. Eu vou ir ver minha mãe em março. Eu não são muitos dias que eu vou passar aí, mas eu quero ver se pelo menos eu passo aí, nem que seja uma tarde, e aí ver vocês, ver o pastor, ver sua esposa, e eu vou estar indo, acho que do dia 5 ou dia 9 eu vou estar aí. Vamos ver se um dia desses o pastor tá aí na sua casa com a sua esposa, que eu vou aí ver vocês, tá bom? Muitas saudades, que Deus abençoe grandemente. Pertinho, 40, 50 quilômetros. Eu passo lá em Colorado todo dia. Eu trabalho lá no posto fiscal, agora eu tô de férias. Mas passo lá todo dia. Voltarei no dia 1 de março, um dia eu vou, outro dia eu volto. E por aí vai. Na verdade eu trabalho à noite, né? Vou à tardezinha e volto no outro dia de manhã. Não chego a entrar em Colorado, mas todo dia eu tô passando por lá. Olha, como eu sei que você tem as correrias e eu também, a Mito tá fazendo uma costela lá, assada na panela. Esperando o pastor chegar. Você vai, mas você volta. Aí disse que é pra eu levar maionese. Vamos começar cantando uma música. Essa música é quando você cantou em uma das vezes, né, que você esteve lá. E num dos materiais aí que eu assim dei uma olhada, eu falei, olha que legal que ficou, né? Na época eu nem assim conhecia muito essa música, mas tentamos cantar. E aí nós vamos passar, não tem ensaio. Tudo ao vivo? Não tem ensaio. Nossa. Então porque é mais assim para esses momentos, né? Bons, natural, espontâneo, enfim, de um reencontro assim maravilhoso, né? Porque a vida ela é bela desse jeito. A gente precisa resgatar essa coisa, né, de mais simples, né? Ir no lar, enfim, visitar as pessoas, sair um pouco de dentro dessas 4 paredes das igrejas, né? E cantar. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos ver se sai, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.
Marisete Santos. Olha, eu não ousarei chamá-la de irmã, mas de amiga, né? Aos familiares, o Maurício que está aqui, é o Maurício mesmo, né? A esposa que está aqui, a tua mãe, né? Infelizmente, como eu disse, devido ao estado de gripal, né, da Ruth, ela não pôde vir. Mas eu quero registrar que eu e a Ruth, nós convivemos, fiz as contas hoje, há 40 anos. Trago esta rosa. Foi assim como ver o mar, a primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar. Ruth Pereira, o doce que eu mais gosto, meu café completo, bebida preferida, prato predileto. São 54 anos de vida, dos quais 35 com você. Vem? Relação da qual eu empresto o lastro para lhes garantir que são da Ruth, também a saudação e o apreço que eu nutro por vocês, pelo Maurício, Marisete, os filhos, né? O filho, né? Verdade. E a filha, e agora netas, são 2 meninas? O menino e a menina. Nossa, mas que bênção! Aí pelo casal de netos, pela tua mãe, parentes que a gente acaba de conhecer. Eu quero aproveitar que é o mês das mulheres, uma bênção, e para saudar todas as mulheres e dizer que felicidade observar o quanto você continua linda, maravilhosa e graciosa. Uma pessoa, uma mulher virtuosa e irrigada pela graça de Deus. É um prazer estar aqui. Agora é com você. Olha, é uma emoção diferente, né? Já faz quase 5 anos que a gente está fora do Brasil, né? A saudade aperta muito, né? E eu estava até comentando com a minha mãe, olha mãe, o pastor que vai vir aqui é o meu pastor do Brasil, né? Embora eu nunca membrei na sua igreja, fui algumas vezes lá, mas diz que há amigos mais chegados do que irmãos, né? Então assim, eu falo assim, olha, aquele pastor sempre manda mensagem, eu comento com o Maurício, né? E eu já falei, mãe, o pastor que vai vir aqui, ele é meu pastor do Brasil, porque ele sempre manda mensagem, sempre manda os vídeos. De vez em quando ele fala de algum hino que a gente cantou, às vezes eu tô até lá na correria, a gente esquece, né? E aí você lança um vídeo lá falando alguma coisa e traz aquela memória e isso é muito bom, não tem preço, né? Eu não imaginei que nós teríamos esse momento aqui, não marcamos com ninguém, mas eu falei, aquele pastor e a esposa dele, esses eu tenho que avisar que eu tô aqui, porque é algo muito especial, né? E quando a gente se conheceu, eu falei assim, mais uma igreja, mais um pastor, a gente não imaginava que ia ter essa ligação, essa união especial, né? É muito mais do que uma simples agenda, um simples lugar que a gente foi. Isso pra gente não tem preço, assim, meu coração, sempre quando chega uma mensagem lá, eu já cheguei a chorar com os teus vídeos, sabe, coisas assim, de ver como que Deus é lindo, como que Deus pega alguém que você não escolheu, alguém que você imaginou que você só ia lá e ia ver um dia, acabou, e fala assim, ó, esse eu vou deixar no seu caminho. Porque tem pessoas que passam, tem pessoas que você vê uma vez só, ou vê várias, mas depois nunca mais você vê, e acabou, parece que você nunca mais viu, não sabe se está vivo, o que está acontecendo, o que está fazendo, porque cada um tem a sua jornada. Mas tem pessoas que nos deixam na vida da gente, assim, né, um toque especial, e isso é muito bom. Então, desse período que você esteve lá com a gente, passaram várias cantoras, né? Porque eu, assim, acho que devido à vivência, à educação, então, assim, eu sempre fui mais chegado na minha mãe do que no meu pai. E tanto é que, assim, essa coisa de limpar a casa, cozinhar, isso para mim é uma coisa muito natural. Aí hoje eu ensino, né? Netos e netas, todos eles ali, independente do gênero
Eu tenho, por exemplo, um neto e uma neta que mora comigo, são irmãos os dois. Aí tem as atividades 1 e a atividade 2. A atividade 1 é ali fazer as atividades da casa, enfim, limpar, lavar a louça, são coisas mais domésticas. A atividade 2 aí é limpar lá o salão da igreja, enfim, os banheiros, quintal. Então o que eu faço, né? Um mês um faz a atividade 1, outro mês o outro faz a atividade 2. Exatamente para eles entenderem que essa coisa de limpar a casa, cozinhar, enfim, não é uma tarefa da mulher, é uma tarefa das pessoas, não é de todo mundo. Então eu sempre tive essa preocupação com a mulher em si, devido talvez o ambiente também que eu vivi. Na casa dos meus pais, a gente teve muitas essas questões de violência, machismo, enfim. Isso sempre me incomodou muito, né? De ver o tratamento, né? Que às vezes não, quase sempre os homens acabam dispensando as mulheres com coisas assim extremamente violentas. E quando eu me converti, que eu vim para a igreja, então isso também assim começou a chamar a atenção. Você via praticamente só homens falarem, né? Era difícil assim uma mulher falar, e houve uma época, quando eu estava no Jardim Estrela, por exemplo, que em reunião de ministério se cobrava muito assim, essa questão, por que a mulher fala, não deixar ela subir no púlpito, enfim, isso me incomodava. Quando eu comecei a fazer escalas, enfim, na igreja, então eu comecei a escalar algumas mulheres. E meio que prometi para mim que quando eu tivesse condições de liderar um ministério, uma igreja, então eu queria assim dar um pouco mais de espaço para as mulheres. Mas assim, de todas as cantoras que passaram, né, excetuando a Salete, que aí é de casa, ela é especial, sempre por ali, né? Mas assim, você foi a única que voltou várias vezes e que a gente tem esse tipo de relação, não é? Então assim, é uma coisa que a gente não escolhe, porque poderia as outras também. Então assim, falo com as outras, mas não é essa coisa assim especial. E isso o quê? É prova de que na vida a gente se movimenta, não é? Tem as transformações que nos levam a arrebentarmos, né? Naturalmente. Lá tem muito mar? Então, não é? Essas transformações nos levam a arrebentarmos naturalmente como as ondas do mar em várias praias, né? Pelo mundo afora. Quem diria que você estaria hoje em Portugal? Não é? A gente não imagina, não é, aonde que Deus vai nos levar, como é que vai ser as coisas, e aí isso nos separa, mas não por uma coisa ruim. É para um dia como o dia de hoje, a gente dar risada, não é? E continuar as nossas conversas, uma conversa como se tivéssemos parado ela ontem. É bem assim. Então assim, parece que foi ontem. Então assim, é como se... 5 anos. Exato, né? É como eu vejo, por exemplo, né, como se a gente tivesse, né, naquele dia, depois do culto, né, comendo uma pizza, jogando conversa fora, né? Você falando, pastor, como é que vai ser? Como é que eu vou aí? É a primeira vez que eu tô indo, né? Como é que funciona? Aí a Salete, dá uma conversada lá com a Marisete, porque ela não sabe como é que funciona, né, e tal, né? Então assim, foi muito bom, né? Algo muito legal. E aí eu vejo que essa é a essência da vida. Isso é viver a plenitude do amor de Deus. É uma comprovação de que é fato que vocês, né? Você, Maurício, sua mãe, tantas outras pessoas fazem parte indissociável, não tem como separar, não é, da minha vida, mesmo estando longe. Então, isso é interessante, é importante. Então, assim, parece que você está dentro da pessoa. Tem uma música que nós compomos para minha mãe. 16 horas e 1 minuto do dia 14 de maio de 2017. Nós estamos aqui ao lado da mamãe. Fizemos uma música inédita para ela.
Mãe, tu estás presente aqui, sinto você dentro de mim, ó como eu amo você. Eu escrevi mais assim, aquela coisa que eu falo hoje com as pessoas, enfim, isso meio que assim, ela me ensinou a respeitar todo mundo, falar com todo mundo, falar com o povo. A Salete já aquela coisa ministerial, né? Ela canta, anda, então ela registrou mais aquela coisa assim do cuidado, da oração da mãe, não é? E já o meu irmão, ele simplesmente disse: olha mãe, eu sinto você dentro de mim. Eu achei aquilo assim, falei, nossa, né? Porque você não imagina, mas as pessoas, né? A gente tá dentro do outro, não tem como você pegar e separar, não é? Então você tá ali, não importa então aonde você vai, não é? Você sempre está ali, né? Leva um pedacinho. Leva um pedacinho. E isso assim é um mistério, não é? Algo muito bom de Deus. Eu acho que pra gente não ir muito além, vamos fazer a nossa música. Ai, meu Deus do céu. E aí depois a gente precisa comer também, né? Verdade, essa música é a música que eu pedi socorro, né? Falou, Senhor, me socorre aí. Ficou bonita, né? Cada minuto de sua vida é importante, pois eles passam sem que possas perceber. Há muitos anos, tua infância acabou e o tempo já passou. Tua infância não mudou tua vida e você olha e se sente tão confuso. Sem ter certeza, só lhe resta indecisão. Está com medo de mais um caminho errado, tu voltar desesperado, sem ter forças para vencer. Lá no início, você. Cada minuto de sua vida é importante, pois eles passam sem que possas perceber. Há muitos anos sua infância acabou e o tempo já passou, sua vida não mudou. E você olha e se sente tão confuso, sem ter certeza, só lhe resta indecisão. Está com medo de mais um caminho errado, voltar desesperado, sem ter forças para vencer. Volta, Jesus Cristo onde está, esperando por você. Venha, Ele cura a sua dor, com Jesus irás vencer. Volta, Jesus Cristo hoje está, esperando por você. Venha, Ele cura a sua dor, com Jesus irá vencer. Marisete Santos, familiares, é uma gratidão que eu quero expressar pelo acolhimento. Olha só, que coisa maravilhosa. Eu não mereço tanto. A hora que ela cultivar esse queijo, mas eu vou comer por ela, né? Come por ela. Eu quero deixar uma palavra para você, e
lembrar a vocês de Lamentações capítulo 3, base para as últimas palavras que me vieram ao coração, à mente, e delas eu tomei nota para não falar errado. Dizer o seguinte: a distância, as exigências diárias não foram capazes de nos afastar e temos nos emocionado com absoluta regularidade ao longo de todos esses anos. Quão grandes são os desafios na sua vida, minha amiga, e eles continuarão. Momentos que parecem desabar todos os sonhos e projetos, lamentações, choro, a tristeza invade a sua alma. Você até canta, mas a canção se torna dor. O sorriso não existe, morre a flor. A Deus seja a glória, como nós cantamos no início. E por que isso? Os desafios não importam, as dificuldades não importam. Onde quer que você esteja ou vá, eu reafirmo, os cuidados de Deus a você e a sua família. Mesmo você estando praticamente do outro lado do mundo, Deus cuida aqui da sua família. Não importa onde você esteja, mesmo você estando aqui, ficaram lá os netos, filha, enfim, a família. Deus cuida lá também. Portanto, a esperança sempre volta. Não importa o desafio, a dificuldade, o problema, ela sempre volta. Ah, e como volta? Volta todas as vezes que a gente crê que o amor de Deus não se acaba. E como é grande a fidelidade de Deus e a sua bondade não tem fim. Eu termino dizendo que desejo para a sua vida, para a sua família, que esse amor e essa bondade sejam novos todas as manhãs. Amém? É tentando manter as lagriminhas aqui dentro do olho, mas elas estão teimosas. Mas eu estou muito feliz, estou muito grata, né? Agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, da sua família, né? Porque se você é esse pastor abençoado aí, tem também sua equipe lá por trás que também te ajuda a ser essa bênção, certeza. né? E eu louvo o Senhor pela vida deles, já mando paz, meu abraço à sua esposa, né? Deus vai preparar uma oportunidade. Fala pra ela ligar pra mim, ó. Ela vai me ouvir, liga pra mim, fala comigo, né? Fala comigo. E eu tô muito grata, né? Assim, não tem um conjunto de palavras suficiente para descrever, assim, a gratidão. Eu não imaginei que... Já vai chegando. É o pastor Oswaldo, já chega aí, tá tudo na bênção. Eu não imaginei que nós íamos ter esse momento assim tão especial e Deus tem me presenteado, né? Eu pedi muito para Deus para vir nessa viagem e a gente teve muitas dificuldades, questão da pandemia e tudo mais aconteceu, então demorou mais do que eu esperava. E para mim estar aqui, ainda estar assim com o pastor aqui, com a minha família, poder te trazer aqui para conhecer minha mãe e tal, é um presente. Não tem assim uma palavra assim que expressa da forma que está aqui dentro, né? É muito difícil expressar do jeito que está aqui. Mas a gratidão ela é muito grande. Eu louvo a Deus pela sua vida. A gratidão assim enorme por você estar aqui, por se dispor a vir aqui e a montar e a filmar. Eu falei assim, olha, esse pastor é uma bênção, não mudou nada, tá melhor ainda, né? Então é só gratidão, pastor. Deus te abençoe. Não saia da minha vida, por favor. Mesmo que você me expulsar, eu não vou. Então não vai. Então, mas eu imaginava assim, ó, quando você foi ali em Portugal e a gente sempre conversa e ela dizendo, ó, eu voltarei aí, né, aí a gente vai ver, né? Eu sempre imaginei, porque eu trabalhei muito tempo em Curitiba, né? Então lembra que você morava ali perto da rodovia, enfim. Sim. Então eu sempre imaginava ali, quando ela vir, nós vamos vir aqui fazer uma live nessa rodovia. Verdade. Né? Era sítio, né? Minha filha ficou lá, né? Então, naquela época. Mas assim, ficou aquela imagem, né? Aí quando eu até falei pra você na última vez, quando eu saí de férias, há 30 dias atrás, que eu nem sabia que você vinha, né? Aí eu falei, quando você vir, né, e tal, aí você avisa que se você de repente não puder vir, né, a gente vê, eu vou lá onde você estiver.
Mas imaginando essa coisa assim na Marialva, né? Na Marialva. Eu jamais imaginava que eu ia me encontrar aqui em Colorado, né? Pois é. Tão pertinho, lugar que eu passo aí direto. Já estava no caminho, né? Exato. E esse ano vai ser um ano assim de, como eu falei ali, de reencontros, né? Você é a segunda pessoa assim, que fazia já um certo tempo que eu não via. Tem um irmão que mora aqui também, em Colorado, onde eu falei para ele. Falei, olha, eu tô indo lá na casa da ver a irmã Marisete, a sua família, e logo eu vou passar por aí também, né? Que ele me chama direto para ir lá. Então, tem tantas pessoas assim. O meu primeiro pastor, ele mora em Arthur Nogueira, onde mora um tio meu também. Esse dia eu conversei com ele 40 minutos. O pessoal chama ele, né, para ir em Paranavaí. Ele pastoreou a igreja de Paranavaí durante 2 vezes. Então, assim, no início que a igreja de Paranavaí não tinha nenhum piso assim, ó, era terra. Quando eu cheguei, eles tinham acabado de fazer um contrapiso. Então, assim, aquela época que era tudo muito simples, você conversava com as pessoas, igual nós estamos fazendo, era assim que funcionava. E aí ficam uns 40 minutos, eu preciso ver um tempo para ir lá, né? Porque ele já não consegue vir mais, é tudo muito assim, complicado. Quem faz, tudo bem, cada um vai prestar conta a Deus. Agora, eu não faço o que muita gente faz, porque depois não adianta. Eu fui num velório, e aí o pessoal dizia, né? Nossa, era um coitado, colhia todo mundo, né? Enfim, aquela pessoa assim que, igual a galinha, né? Se pudesse juntar tudo embaixo das asas, aí ele ficou doente e morreu. Aquela luta para sepultar, porque estava chovendo, aí choveu ali, encheu toda a cova de água, aí o pessoal tirando a água, enfim, e a gente esperando ali, a nuvem já lá, falei, nossa, né? Aí eu comecei a olhar assim, falei, pois é, né? Se ele tivesse vivo, ele ia dizer, Deus me livre, não me coloca aí, porque não quero ficar, vou me afogar, enfim. E o povo ali tudo olhando, e eu olhando aquela cena e falar, a gente vai colocar ele ali, vai chover, daqui, não precisa nem chover, porque eles tirando ali, enxugando, tirando a água, enfim, já ia colocar um colchão, era só para não mergulhar tudo, na exato, água. pra gente não ver. Para não ver. 10 minutos depois. Então aí eu fiquei pensando, dali pra frente é ele Deus. Não tem que ninguém fazer mais nada. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. Não adianta você tentar ficar agradando esse, agradando aquele, ter uma conveniência política, litúrgica, teológica, enfim, porque depois não vai resolver. É você e Deus. Então a gente não pode perder isso de vista, não é? Cada um. Só que assim, esses últimos anos também meio que ampliou, assim, você vai aprendendo essa questão de salvação. Eu acho que é muito mais amplo do que a gente imagina. Porque se você for olhar em relação aos tempos, né, quantos erros as pessoas cometeram e a gente tem, pelas falas de Jesus, a garantia da salvação das pessoas. Principalmente o bandido, por exemplo, que estava na cruz. Então, assim, meio que tudo vai depender de como você está trabalhando ali a coisa. Eu acho que a situação grave é o quê? Que aí é que me faz pensar. Eu tenho consciência que eu devo fazer A, aí eu faço B para agradar um, agradar outro, para ganhar dinheiro, sei lá o que. Então esse é um grande problema. É um grande problema. Agora tem muita gente que às vezes faz a coisa errada, mas por ignorância. A pessoa nem sabe que está errado. Sim. Então vai ser mais tranquilo, né? Porque a relação com Deus também é meio que igual a nossa relação diária, né? Você pega, por exemplo, a sua filha. A gente entende, né? Ela não tem a mesma experiência que você tem. Sim. Então ali do início, erra aqui, erra ali, né? E a tendência, eu sempre falo lá que, pelo que eu converso assim com as pessoas, na casa de vocês não deve ser diferente, os filhos eles vão nos dar muito valor depois que a gente morrer. Isso. Mas antes, não Eles adianta. não conseguem ver. Eles não enxergam, eles não têm a mesma visão que a gente tem. Porque eu, assim, mesmo com toda a experiência, enfim, depois que o meu pai morreu,
você enxerga de outro jeito. Né? Eu, por exemplo, não pensava na morte. Você, enfim, tá vivendo. Quando é um belo dia, chega um telefonema, o pai tava morto. Mas como assim? Morto? Tava bem A ontem? gente pensou que ia ser eterno, né? Deu um infarto numa cadeira de área, assim, em casa, e já saiu morto dali. Aí eu tava em Campo Mourão, num congresso da igreja, a Salete tava numa outra cidade também. Nós fomos chegar tudo à noite, já tava dentro do caixão. Saiu com ele vivo. Exatamente. Então, assim, tava com 65 anos, aparentemente bem, não tinha, assim, problemas que a gente imaginava que ia morrer. Aí você começa a pensar, puxa vida, né? Eu, por exemplo, não sei como que era a infância do meu pai. Eu não tive essa coisa assim de sentar com ele e conversar. Pai, você brincava do quê? Como é que era? Porque você tinha uma relação assim, pode-se dizer até institucional, né? Familiar, aquela coisa, pensa pai e tal, ficava só naquilo, né? Era mais reservado. Exato, Né? então não tinha aquela intimidade, assim, hoje é mais diferente. Exato, não gravava nada, enfim. Então, assim, hoje não, hoje eu já gravo tudo, brinco. Com a minha mãe mesmo, nossa! Porque ela tá cadeirante desde 2016, 2017, aí, e com a morte do meu pai também, e eu já era mais chegado nela, eu procurei, converso mais, ando mais, gravo um monte de coisa. Mas infelizmente é assim, a gente tem essa tendência de valorizar as pessoas quando elas morrem. Né? Eu tenho dificuldade, por exemplo, para fazer atividade, assim, reunindo família, um aniversário, enfim, eu faço, por exemplo, um jantar do meu aniversário. Você poderia vir no jantar do meu aniversário, mês de julho. E aí, assim, tem sido uma benção, mas você tem dificuldades, porque nem todo mundo entende, né? Aí eu falo sempre pro pessoal, se em vez do aniversário chegar lá uma mensagem que eu morri, nossa, aí aquilo alvoroço, deixa de trabalhar. Bem mais do que viria se tivesse vivo, né? Exato. O meu pensamento foi esse, ao vir aqui, eu falei assim, eu não quero deixar pra ir lá por um telefonema, né, que inesperado, que a gente não quer que aconteça. Eu quero ir lá ver lá ninguém. Eu quero ir lá, eu sempre pedi pra Deus, eu quero ir lá com eles vivos, né? A gente não sabe quantos anos Deus pode agraciar muitos e muitas vindas aqui, mas eu falava pra Deus, não, eu não quero deixar pra ir lá num momento difícil. Eu sei que todo mundo passa, uma hora ou outra a gente passa. Mas eu quero ter essa graça de ir lá com minha mãe viva, com a minha avó viva, ver a família, porque é isso que fica, né? Você ficou vivo uns 10 anos. A mulher que estava boa morreu antes. Você vê? É bem Então, assim, a gente não tem controle sobre isso. A gente, talvez a gente pensa que Ela- aqui pode acontecer lá também. É E vice-versa, a vida ela é tipo um sopro, né? Por isso a gente tem que estar. Ela vem e vai, e não conta a hora que ela chega, né? E não conta a hora que ela sai. Mas a morte também, assim, não é Fica à vontade, pastor. uma coisa ruim, né? Eu ando comendo pouco, Mas porque a morte nessas não é férias, em uma vez de eu coisa perder, ruim. eu não perdi nada. Pastor, ele falou, e a morte também não é uma coisa ruim. Não. Porque Paulo fala assim, morro a cada dia, né? Uhum. Né, Paulo? Porque eu perdi meu pai também, minha mãe, também não tinha entendimento quando eles estavam vivos. Mas depois que ele morreu, eu falei, nossa, tanta coisa que eu poderia ter falado com a minha mãe, tanta coisa que eu poderia ter falado com meu pai. Mas uma coisa eu falava assim, graças a Deus que eu nunca desrespeitei meu pai e minha mãe. Sempre, mesmo que eles estando errados em certas atitudes que a gente julgava, pelo menos eu nunca briguei com meu pai, ou maltratei ele, ou falei algumas palavras de depois que ele foi morrendo que eu fui entender, eu deveria ter falado uma coisa pra ele. Porque a Bíblia fala, né, que os filhos honravam o pai e a mãe, no nosso tempo, aqui na face da terra, se pondo. Agora, desobedecer os pais, tudo aí Encurta. é importante. Complica, Bem né? massa. Então, mas eu vejo assim, ó, o que eu poderia
por exemplo, ter feito. E também, às vezes, tem também as questões das condições. Mas, onde o meu pai, por exemplo, viveu, né? Porque nós vivemos num sítio, mas ele conheceu a minha mãe num patrimôniozinho próximo ali do sítio. E o pai da minha mãe tinha um sítio próximo ali também. Até hoje eu não sei onde é. E poderia ter ido lá com ele, enfim, que aí ele ia saber, né? Olha, é aqui, é ali. Porque quando eu era criança ainda, a gente ia na casa da minha avó a pé. Embora naquele tempo você andava distâncias boas a pé, não era igual hoje, né? Você anda uma quadra. Naquela época, assim, caminhada de 2, 3 horas, era tranquilo. Eu caminhava 11 quilômetros, 15 quilômetros. Era desse jeito. Não tinha Era carro. normal as longas distâncias, né? Hoje se falar de caminhar 1 hora, 40 minutos, já é. Porque as coisas mudaram tudo, né? Esses tempos agora mudou tudo. Agora tem carro, tem moto, tem tudo. Então aí já. E eu acho que também, assim, a exigência, né? Porque a gente também fica, né, nessa coisa, assim, da pressa, né? Você tá aqui agora, você tem que estar lá depois, enfim. Pega aquele. Eu, por exemplo, trabalhei uma época no sindicato, logo quando eu cheguei. Teve dia de eu fazer 4 reuniões no dia, em 4 cidades diferentes. Nossa, aí o tempo tem que ser remido. Aí eu parei e falei, quer saber de uma coisa? Nunca mais eu vou fazer isso. Porque, primeiro, você cansa. E assim, coisas era até absurdo, porque normalmente eles faziam o quê? Tinha uma equipe que ia, aí ia mais ou menos, ia um motorista, uma jornalista e 2 dirigentes sindicais, 4 pessoas. Aí eu comecei a fazer sozinho. Então eu mesmo dirigia, e quando era muito apertado eu ia de moto, que é mais rápido. Aí eu mesmo assim, eu sempre fui desse jeito, colocava lá, enfim, tem um telefone ali que tira foto sozinho. Tem o controlezinho, né, a canetinha. Aí eu mesmo tirava as fotos, já fazia a matéria e mandava para o jornalista. Lá era só corrigir e publicava. É 1001 utilidades. Então, mas isso é um problema. O que eu comecei a ver? Uma hora eu vou bater a moto, bater o carro e morre. Por quê? E é cansativo, né? É cansativo. Aí depois eu comecei a planejar de formas diferentes, no máximo 2 reuniões, né? Aí numa cidade só, eu fazia uma de manhã, porque você dá mais atenção às pessoas também. É igual o culto todo dia. Sim. É um faz de conta. Aquela coisa todo dia, mas você atende as pessoas. Né? Você consegue fazer visita, e visita não pode ser assim, tem aquela coisa que você faz rápido, né? Mas não dá para eu marcar, por exemplo, uma visita, marcar 5 visitas num dia. Você chega na primeira casa, a pessoa tem uma necessidade e te prende, como é que você vai fazer? Oh, minha irmã, meu irmão, não é que eu tenho outra agora, enfim, não dá. E às vezes a pessoa quer desabafar, contar e falar, quer uma oração, Você conselho. não sabe da necessidade, né? Então você vai ter 1 ou 2 pessoas. Mas você vai para ficar 10 minutos, fica 1